Fala pessoal, tudo bom com vocês? Entrou aqui na área. No episódio de hoje do Tudão Cast, eu tô aqui com o Vinícius Profinho. Ele que é professor de redação, professor de português, um cara gigante aí nas redes sociais. A gente tá com essa mania aqui agora, Vinícius. A gente tá chamando cada vez mais os caras grandes, né? Pra gente ver se a gente consegue bombar esse podcast aqui, pô. Olha, muito bom, cara. Tô muito feliz de estar aqui com vocês aqui no Tudão Cast. Tô até emocionado aqui, tô até gago. E vou te contar, hein? Hoje nosso papo, a gente já tava aqui batendo um papo aqui nos bastidores, nosso papo vai ser muito bom hoje. Cara, é sempre um papo muito bom. Quando eu falo com o professor, eu fico ainda mais feliz, porque eu acho que o que muda o estado das coisas é educação, né? As pessoas têm que estudar. Aí fala, pô, que besteira, né? Sempre tem aquele choque de gerações, né? Nossos pais achavam que a gente não ia dar pra nada, a gente acha que nossos filhos não vão dar pra nada e que o caminho é escola. Eu acho assim, que à medida que você vai ficando mais velho, você vai ficando menos burro também. E aí você vê que seu pai estava certo, cara. Né? Que é verdade, meu pai realmente estava certo, eu realmente tinha que ir pra escola, eu realmente tinha que estudar. A única coisa que eu faria diferente hoje, que eu estudaria mais, cara. Assim, não me arrependo de nada, eu me arrependo. Eu queria ter estudado mais da minha vida. Cara, eu vou te falar, hoje a gente tá vendo que, na verdade, os tipos de educação mudam, né? Hoje, na verdade, quando você vê um moleque, às vezes, com o telefone na mão, o pessoal da antiga acha que o cara não tá estudando. Só que as formas de você pegar o conhecimento mudam brutalmente. Então, às vezes, tu tá no TikTok, tá no YouTube, tá vendo um conteúdo engraçado, tá vendo um podcast. Hoje, o que mais educa é o YouTube, o Instagram, o TikTok. E podcast é muito legal pra isso também. Eu gosto muito da mídia do podcast porque ela contextualiza as coisas, né? Quando você dava aula em sala de aula comum, né? Você tinha ali 45, 50 minutos e você tinha aquele tempo ali, meu. Se com 47 acontecia de vez em quando, no finalzinho da aula tu engrenava e tu, pô, meu irmão, tocou o sinal, acabou, vambora, esquece. Aí tu, pô, aqui a gente não tem limite de nada, né? Eu posso ir até aqui, a gente tá gravando aqui em torno de 5 horas da tarde. Eu posso ir até 9 horas da noite, 10 horas da noite, ao tempo que eu quiser. Não vai acontecer, né? Provavelmente não vai acontecer, não sei. Mas não tem limite, cara. Então você consegue contextualizar. A gente tem um episódio muito top aqui de um cara que trabalhava na UPP. É o vídeo mais visto do canal. O cara que trabalhava na UPP no Caso Amarildo. E aí ele conta a versão dele dos fatos, pô. Meu irmão, sem chance de descontextualizar. Eu não sou o William Bonner, eu não sou o Jornal Nacional, eu não pego um cortezinho, 15 segundos do cara falando. Tem 4 horas e meia de um capitão PM falando a versão dele dos fatos, e aí pô. uma puta aula de sociologia, uma puta aula de violência urbana, de situação do Rio de Janeiro. Irmão, num podcast. Né? Imagina, eu gosto muito dessa mídia aqui, irmão. Eu, por mim, a gente nem vai ficar pra posteridade, né? Cara, então, pessoal, olha só. Tem um feedback aqui que me dão, né? De vez em quando uns convidados me dão um feedback. Eu vou te pedir feedback também. Tá? Me pedem feedback e o pessoal reclama muito que... Olha, então, fala pelo menos os assuntos que vão ser tratados. Então, pessoal, pra você não ficar perdido aí, o que a gente vai dizer hoje aqui, eu com o Profinho, vai ser... A gente vai falar sobre a vida dele como aluno, como ele se tornou professor, como ele foi pra internet e aí o futuro também, né? Cara, falando em futuro, eu tô aqui com o teu guia da redação Natamil, né? Eu vi que tá esgotado. Graças a Deus. Eu nunca fiquei tão feliz de não ter uma coisa pra vender. É mesmo? Foram quantos? A rodagem foi de quantos? 2.000 exemplares. 2.000 exemplares. 2.000 exemplares, esgotamos em uma semana, mano. Esse aqui é presente? Esse aqui eu trouxe pro podcast. Que isso, meu irmão? Esquece! Não, mas só tá faltando uma coisa aqui que é uma dedicatória, pô. Vamos autografar. Não, depois tu autografa pra mim que isso aqui eu vou... Quando você bater 1 milhão, eu vou leiloar, pô. Exatamente. Aí, ó, o único manual de podcast que autografado que você pode ter aqui com um cara que tem 1 milhão de seguidores. Top. Cara, obrigado. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Tá um frio da porra, só, né? Vamos só... Pronto, agora melhorou. Vamos falar muito sobre tua vida, cara. Tô muito curioso, mas antes de tudo eu tô agradecido, cara.
Muito, muito obrigado por você estar aqui. Eu que fico muito feliz, mano, pelo convite. Eu acredito muito que, além de falar da minha vida, né? Porque o professor, ele não tá tão acostumado a falar de si mesmo. Até tá. O professor fala muito de si mesmo. Só que, às vezes, o aluno fala assim, pô, tá falando da vida dele, mas eu vou falar da minha vida, a minha transformação, que também pode ser a transformação de um aluno que, às vezes, está desmotivado, de um professor que, às vezes, também está desvalorizado. Então, eu acredito que vai agregar bastante aí pra galera. Show de bola. Irmão, vou direto aos fatos. Tu era bom aluno? Cara, eu sempre fui um aluno obediente. Então, existe uma diferença entre o aluno bom e o aluno obediente. Eu era esforçado. A minha mãe falava assim, tem muita gente que é inteligente, mas meu filho é esforçado. Caraca, eu odiava essa frase. Porque ela me via estudando muito, mas tendo muita dificuldade. Tinha muita dificuldade em matemática, até hoje. Tinha muita dificuldade em redação. Tinha muita dificuldade em português, de língua portuguesa. Porque, não sei onde você nasceu, mas eu nasci em Duque de Caxias, que é um município aqui da Baixada Fluminense. Marechal Hermes, irmão. E a gente não tinha, na nossa época, acesso à internet. Não tinha, na nossa época, livros. Não era costume, não sei se como é que era na tua família, mas na minha família, não era costume, meu pai chegar sábado, filho, aqui um livro para você. Na minha família, zero. Então, isso era muito fora da minha realidade. Eu estudei em escola pública. Então, essa parte de ser aluno, eu me esforçava, respeitava os professores, mas na hora ali da prova eu tinha muita dificuldade em todas as matérias. Aí qual bairro de Caxias? Vila São Luís. Vila São Luís. Perto do Lixão do Jardim Gramacho. Perto da favela do Lixão. Cara, é outra realidade, né? A gente fala... Você tem quantos anos? Tenho 32. Então tu curtiu Via Show, pô? Não? Via Show não era... Assim, eu fui no finalzinho, né? Porque acabou, fui no último ano ali, mas não cheguei a aproveitar com uma galera. Rei do Bacalhau também, não? Rei do Bacalhau. Rei do Bacalhau é ali na Washington Luiz. Washington Luiz, ali, perto da minha casa. Pertinho. Mas assim, cara, isso é a realidade. O que a gente tá falando aqui é a realidade da grande, esmagadora maior parte dos alunos do país, né? A gente sabe que, pô, tem essa questão, a escola pública ainda tá atrás da rede privada, né? E aí, não é um podcast de política hoje, mas se é proposital ou se não é uma outra discussão, o fato as escolas sim estão em um outro nível, né? Mas esse cara que é esforçado, eu tive sala de aula, né, durante alguns anos da minha vida. Hoje dou aula só na internet, né? Não tô mais em sala de aula. Tenho alunos, mas alunos digitais, né? Os alunos são de verdade, mas é aula digital. E aí é um pouco diferente. Na verdade, é muito diferente, né? E a gente sente que as pessoas ainda estão buscando questões que ficaram para trás da sala de aula, né, cara? De lá de trás mesmo. Então, assim, só para te dar um exemplo. Eu fiz o ensino fundamental e médio. Na verdade, eu fiz ensino fundamental e aí eu parei de estudar. Olha que loucura, né? Falando assim, hoje até eu acho... Se minha filha me pedir, eu não consigo. Assustador, né? Eu parei de estudar no ensino fundamental para fazer concurso para o Colégio Naval, que era ensino médio. Então, eu fiquei 2 anos sem caminhar para fazer prova para o Colégio Naval. Aí, graças a Deus, passei. Depois estudando muito, passei. E aí, daí em diante, deslanchei. Só que aconteceu? Por que eu não passei, cara? Eu não passava porque eu tinha perdido coisas básicas. Exatamente. Coisas básicas de construção de orações, de construção de oração subordinada, coordenativa e tal. Todas essas coisas que eu já deveria ter aprendido no ensino fundamental, mas eu deixei para trás e eu tive que estudar 5 vezes mais. Naquele momento que chegou uma hora da prova, né? Da aprovação, para quem é um pouco mais religioso aí. Então, assim, aquilo ali, se eu tivesse estudado mais, com certeza teria sido um diferencial, né? E vou te falar, não é a sua culpa, né? Você era um aluno, não tinha noção. Eu também não tinha muita noção de que eu estava perdendo conteúdo, de que eu estava para trás. A gente não tem essa noção quando a gente é criança. Então, muita coisa a gente acaba pegando sem saber, só anos depois que a gente vai ter noção de que a gente perdeu ali uma bagagem educacional. Eu li um livro muito bom chamado Mindset. O nome do livro é Mindset, a verdadeira mentalidade do crescimento. E eu falei pra você que eu ficava muito bolado quando minha mãe falava que eu era esforçado. Eu me sentia ofendido quando
ela falava que eu era esforçado. E nesse livro, ele me ajudou a ressignificar a palavra esforçado. Por quê? Ele faz uma diferença entre talento e esforço. Ele fala que tem pessoas que nascem com talento para jogar futebol. Só que às vezes o talento ele não é mensurável, não é escalável. Você não consegue aumentar o seu talento, mas teu esforço tu consegue aumentar. Então, hoje em dia, quando alguém fala assim, minha mãe falou que eu sou esforçado, eu fico feliz. Por quê? Porque o esforço você consegue aumentar, você consegue dosar, você consegue ter exercício, você consegue fazer mais provas. E você tem a noção de que se você foi mal, você consegue melhorar. O talento não. A pessoa, quando ela é talentosa, mas ela perde alguma coisa, ela se frustra, ela fica mal. E esse livro ele fala muito isso, de que quando você coloca o foco no teu esforço, você consegue ter mais resultado do que se você colocar o foco no teu talento. Tem algumas armadilhas também, né? Fora esforçado, eu era um aluno, escola de tieteteca, né? A primeira coisa que uma família pobre faz ao ganhar um pouco mais de dinheiro é botar os filhos numa escola privada. E foi essa escola que eu estudei. Foi a escola da tieteteca, a escola de esquina, onde a professora, se eu fizesse alguma besteira, minha mãe era chamada da escola. E assim, final de semana, por exemplo, tinha o aniversário da casa da professora e tal. Então, assim, era um negócio de comunidade. É muito legal, porque eu fiz amizades lá que eu tenho até hoje, há 30 anos já. Mas é diferente de uma escola de rede, né? Aquela escola que, a competitividade está sendo fomentada desde sempre. É completamente diferente. Exatamente. E aí, nessa escola, eu era um bom aluno, mas eu só descobri que eu era um aluno mediano. Eu ia falar mediano, mas mediano, quando eu fui pro Vamos Ver. Quando eu fui pro Vamos Ver, eu falei, meu irmão, eu sou um idiota. Eu sou burro. Eu não sabia que eu era burro. Porque você até aquela história, mas é clichê. Você é a média das 5 pessoas que você anda. E como era todo mundo mais ou menos, uma escola que não cobrava lá grandes coisas, disciplina sim, disciplinas cobravam bem. Mas academicamente não era, meu Deus, é super escola. E aí quando eu caí, vamos lá, fazer prova pro Colégio Naval, pra EPICAR, pra SpaceX, aí o bicho pegou. Aí a giripoca, foi só lapada. Mas hoje eu vejo, né? Eu fiquei uns anos na Marinha, fiquei 8 anos na Marinha, depois saí e eu fui dar aula de matemática. Então tu é bom em matemática, né? Matemática eu sou bom, eu sou bonzinho em matemática. Caraca, eu sou muito ruim na matemática. Eu quebro um galho. Eu acho que eu fui fazer faculdade de letras por causa da matemática. Por causa de fugir da matemática. E aí, quando eu fui dar aula, eu preferia o aluno disciplinado. Você falou esforçado, eu prefiro disciplina. Eu tô num esforço aí pra emagrecer, né? Fazendo exercício e tal, papapá, tô gordinho ainda, mas já dei uma perdidinha, mas tava mais escroto, agora eu tô menos escroto. E cara, eu falo isso, falo assim, eu sou 100% disciplina e 0% motivação. 100% disciplina. O que é 100% disciplina? Acordo todo dia às 5h20 da manhã, como sempre, como o meu café da manhã, tomo meu café da manhã, vou fazer o meu treino. No meu treino, aí sim, esforço, né? Dou o meu máximo no treino. Eu fico triste quando eu não vomito após um treino, pô. Porque foi um treino meia boca. E aí... Que tristeza estranha, mano. Fico triste. Eu fico, feliz, cara. E o pessoal da academia deve ficar puto contigo lá, né? Tipo, que maluco. Então, no início o negócio achava estranho, hoje já tá acostumado. Acaba o treino, eu saio correndo, vou pro banheiro, vou vomitar. E aí, vou pro treino e tal, aí chego em casa, dou café pra minha filha, dou banho nela e começa a vida, né? Começa a vida. Vou trabalhar. Por trabalhar, entenda-se vir aqui e tal, editar vídeo, fazer tudo. Tu falou uma coisa muito legal da questão da disciplina versus motivação. Tem um livro muito bom chamado Poder do Hábito, que ele fala que as coisas que ficam são aquelas que você faz no automático. Então, se você acorda e você não sabe muito bem o que você vai fazer, não tem um planejamento, uma disciplina... Teu dia vai ser mais dolorido. Seu dia vai ser difícil. Agora, quando você acorda de manhã, já sem plano B, tipo, cara, que eu vou acordar às 5h30, independentemente se tá frio, se tá sol, se tá chovendo ou não, é isso que faz você romper e ir pra frente, a questão do hábito mesmo. É isso.
Então, hoje eu sou 100% disciplina, 0% motivação. Porque motivação, cara, eu vou falar a nossa geração, que eu tenho 36, você tem 32. Tu vais 33 esse ano ainda? Faz ano que vem. Faz ano que vem? Então são 4 anos de diferença. Então a gente é quase da mesma geração. Cara, a Xuxa acabou com a nossa geração. Sabia? Por quê? Porque ela falou, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Entendeu? Eu não preciso mais conquistar, porque tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu não preciso fazer nada, dado é dado. E, cara, Papai do Céu não dá nada a ninguém. Entendeu? A gente tem que ir pra cima, enfrentar, a vida vai te bater, né? Você não vai receber uma nota 1000 se você não fizer nenhuma redação. Esse negócio do talento inato, da coisa da fadinha abençoar você, não existe. A regra é treinar, treinar, treinar e treinar. E aí, depois, se você treinar muito, talvez você consiga um resultado legal. O fato é, quem não treina, não conseguir um resultado bom, é muito mais... Não cai do céu, né? E hoje em dia, tu falou da Xuxa, mas hoje em dia também existe um problema na galera que tá muito na internet, que a gente costuma ver muita gente... Por exemplo, tem um vídeo na internet que eu vi esses dias, que era assim, como acertar 45 questões de linguagens em um mês sem estudar matéria. Eu falei, meu Deus, cara, como é que faz isso? Que é impossível acertar todas as questões da prova de linguagens em um mês estudando e mesmo assim sem saber matéria. Ou seja, existem muitas promessas gigantescas, grandiosas, e o aluno que começa hoje a viver com a internet por toda hora, ele tem que ter malícia, tem que ter sagacidade, para saber que nem tudo que se promete na internet é real, que se você não se esforçar, tu não vai conseguir. Eu quero ser influencer digital. Tudo bem, você quer trabalhar com internet, mas e aí? Será que tu vai conseguir isso? Meu irmão, é difícil pra cacete, tá? Hoje passei o dia inteiro agendando postagem que foram agendamentos de postagem que já tinham sido feitas, portanto, tinham sido pensadas e redigidas, né? E aí tem que redigir, e aí depois tem que ir pro design, e aí o design, volta, não tá bom, e vai e tal. E irmão, dá trabalho, pô. E aí posta e flopa, não vai legal. Posta e flopa, aí tu fica assim, gastei mó tempão nisso aqui, que era genial. O cara tá fazendo dancinha, não sei se tu faz dancinha, tô só fazendo... Não, de um modo geral, né? As pessoas que... o cara tá fazendo dancinha e tá alcançando 1 milhão de pessoas, pô, que porra é essa? E a galera não vê a galera não vê o que a gente sofre ali nos bastidores. Né? A galera só vê as cachaças que eu bebo, não vê o estômago que eu tomo. Por exemplo, tem vários vídeos meus, tem um vídeo meu que bateu 3 milhões, né? Um vídeo que eu conto como eu tirei 1000 na redação do Enem. Só que esse vídeo bateu 3 milhões de views, mas tem vídeos que chegou a 20 pessoas, 30 pessoas. E a galera vê o vídeo lá que tem milhões de visualizações e fala assim, caramba, olha só, que fácil que é trabalhar com a internet. Não é, né? É uma profissão. Mas, assim, vídeo é o normal, né? As pessoas só veem o resultado, ninguém vê o caminho. Ninguém vê o caminho. Mas voltando pro teu caminho, né? E aí, aliás, né? A gente tava falando aqui de digital influencer e tal, que dá trabalho. O que dá trabalho também, cara, que as pessoas não conhecem, é que eu sou corretor de imóveis, né? E durante, já tem alguns anos, vai fazer 5 anos já que eu tô na corretagem, e as pessoas acham que é só compra de imóvel, né? É só, fala aí, cara, Heitor, o que você tem aí para me vender? Não é assim, porque todo mundo que tem o Cresce, que é o certificado, né, que é o documento do Conselho Regional de Corretagem, todo mundo que tem Cresce pode vender qualquer imóvel, virtualmente qualquer imóvel, né? Então, assim, é mais fácil, calma. O que você quer comprar? Então, Profinho, tu já tem imóvel próprio? Já tem? Então, quando você for comprar o teu imóvel de investimento, né, aquele imóvel para te dar uma rendinha, você vai falar comigo e aí a gente vai estudar, falar, cara, beleza, quanto você quer investir, quanto você quer de rentabilidade. Então, essa é só uma das coisas que o corretor pode fazer. Então, eu sempre faço o caminho contrário. Você, Heitor, me mostra alguma coisa. Calma, vamos fazer, primeira coisa, vamos fazer um perfil financeiro teu. O que você pode comprar, se for o primeiro imóvel da pessoa, o que você pode comprar? Se for um imóvel de investimento, quanto você tem para investir? Quanto você quer de rentabilidade? Seu perfil é mais agressivo, menos agressivo? Então, assim, a gente tem uma gama enorme de coisas para trabalhar. Então, se vocês quiserem falar sobre imóveis aí, conversar sobre imóvel, saber ou compra, eu quero vender, eu quero comprar, ou quero investir,
O link tá aqui embaixo na descrição. E tu sabe que corretor de imóvel é muito importante porque, tipo, tu vai morar na casa da pessoa, né? Que é a que a pessoa indicou. Uhum. Eu tenho uma história muito legal com o corretor de imóveis, quando a gente foi... Não foi combinado, eu juro pela vida do meu Eu cachorrinho. tenho uma história muito legal com o corretor de imóveis, que quando eu fui alugar a minha casa, hoje eu entendo que alugar a casa é muito importante para você ter esse capital que você pode investir, que você pode comprar em leilão, que você pode comprar com o corretor. E eu fui alugar lá no Recreio, saí de Caxias, a vida melhorou um pouquinho, fui pro Recreio. E aí, um condomínio de casas, meu sonho era morar numa casa. Aquelas casas tipo norte-americanas. Aham, Art Life. Exatamente, eu moro num condomínio muito legal de casas ali perto do Recreio. E aí, ali no Recreio. E aí, quando eu fui alugar lá, tá tudo certo, o corretor foi me apresentar pros vizinhos. E eu tinha acabado de sair de Caxias, eu tinha uma autoestima muito baixa, porque eu tinha acabado de sair de um lugar muito pobre para um lugar que a galera tem carros super caros. Uhum. Eu ainda não me acostumava com aquela situação. Na hora que ele foi me apresentar pro vizinho, falou assim, olha, essa aqui é casal novo que vai morar aqui no condomínio, Vinícius, Natália. Natália é servidora pública, assistente de juiz, concursada, tem um cargo público no TRT e o Vinícius é muito gente boa. Qual é o teu time? Sou Botafogo. Você é Botafogo? Tá bem. Tem um vídeo antigaço do Fluminense que o vídeo era Fluminense e Barcelona. Barcelona, 3 vezes campeão mundial, 15 vezes campeão espanhol, 17 vezes campeão europeu. Fluminense, um time tão bonzinho, nunca fez mal a ninguém. E aí, cara, eu fiquei muito envergonhado. Falei, meu Deus, cara, eu sou professor. Por que não vou ganhar professor? Porque ainda existe aquele imaginário de que professor no Brasil é desvalorizado, é ferrado. Uhum. E até a gente desconstruir isso demora tempo. Sim, com certeza. E, cara, como é que você sai? O ensino médio você fez lá em Caxias também? Fiz Caxias. Fez técnico ou fez normal? Não, fiz normal. Uma escola chamada Instituto Governador Roberto Silveira, uma escola estadual. E aí, o que te deu a chave de mudança, assim, cara? O que saiu? Você sai daquele cara que, como tua mãe fala, né? Só pra parafrasear ela. Você sai daquele cara esforçado e vai começar a falar, cara, preciso fazer dinheiro, porque é o que a gente pensa antes de escolher o que a gente vai estudar, né? Na verdade, sim. Quando eu estava no ensino médio, o que mais se falava naquela época era sobre você sair da escola, pegar o diploma e trabalhar. Não se falava na época em fazer faculdade, não se falava na época em você ter um diploma, era muito distante. A universidade pública, obviamente, já existia, mas o acesso era muito difícil, até hoje é um pouco difícil. E eu queria muito sair da escola e trabalhar. Só que eu olhava para as pessoas ao redor e falava assim, cara, eu não quero trabalhar com isso. Eu era ajudante de marcenaria, na época ganhava um salário que para a época eu falei, cara, é um salário bom para um adolescente, 17 anos eu já trabalhava, ganhava, sei lá, R$200, R$300 ali por semana. Falei, já dava para fazer minhas coisas ali, sempre trabalhei durante a escola. Só que eu não quero ficar ganhando R$300 por semana ao longo da minha vida. E eu não via uma possibilidade de crescimento ali naquelas profissões que eram bicos, né? A gente estava muito acostumado a falar de bico, a falar de... Bico, para quem não sabe, é um trabalho que tipo, não tem carteira assinada nem nada. E aí eu via que eu precisava fazer uma faculdade para poder ter um diploma, para poder ganhar um pouco mais. E aí eu fiquei perguntando como é que eu faço, o que eu faço. E eu falei, olha, a faculdade que eu quero fazer, eu não sei, mas eu quero ser igual a professora que eu tenho, a professora Bárbara, professora de língua portuguesa. Ela chegou na sala de aula e falou assim, não quero ser amigo de ninguém, só quero que vocês não falem na minha aula. Eu achei isso ótimo. Naquela época tinha muito disso, né? O professor falava o papo reto ali. Eu tinha uma professora que ela tacava giz na gente, para pegar a nossa atenção. Hoje em dia, se você pegar e tacar giz na pessoa, vai até preso. Né? Vai preso. E aí eu falei, cara, gostei muito, ela trouxe muita autoridade, ela era muito comprometida com o nosso crescimento. Mesmo sendo escola pública, mesmo não tendo todas as oportunidades, né? Ela ajudava muito. Falei, cara, eu quero ser igual essa professora. E aí eu fui fazer a faculdade, fiz o vestibular, na época o Enem não era a forma de acesso ainda para as universidades. Sim. Cada faculdade tinha o seu vestibular próprio. Fiz a faculdade para letras e... Na hora que eu fui ver o meu resultado lá na classificação, eu comecei a procurar na primeira página, na segunda página, na terceira página, na quarta, estava na 14ª página, o meu nome.
eu tinha passado no último lugar na reclassificação do segundo semestre para letras. Caraca, mano, quase não passei. Isso no fundão? Isso no fundão, na FRJ. No prédio de Belas Artes, né? Não, é do letras. lado. É do lado. Ah, sim. É no prédio, tem a Belas Artes, daí atravessa a rua e pede letras. Não sei porquê, é porque a galera, a chopada da EBA era, a galera de português ia muito. Existe um complexo ali que é Instituto de Letras e Artes. Então é um complexo que envolve a reitoria, são prédios que fazem parte de um bloco ali. Então foi isso. Que é todo mundo junto. E aí, mas na boa, tu passou, irmão. Passei, mas vou te falar, passei suado, hein? Eu achei que eu não ia passar. E uma coisa interessante, eu não tinha computador, né? Que na época era Lan House. Tava no boom da Lan House, você lembra Lan House? Lembro, óbvio, jogar. Pô. Muito Counter-Strike. Counter-Strike. E aí eu fui numa Lan House que tinha internet, porque tinha isso, tinha muita Lan House que não tinha internet nenhuma. E na que eu fui, na hora, a internet estava muito ruim. E aí eu liguei pra uma amiga minha, que, enfim, morava em outro lugar. Eu falei, saiu a lista aí, vê meu nome. Vê se eu fui aprovado. E ela demorando, demorou meia hora. Aí ela me ligou e falou assim, Vinícius, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas você passou lá no final. Não importa. Ó, tem concurso, e aí vestibular é um concurso também. Concurso, tem outro negócio que eu não posso falar o que é. Não importa a posição, o negócio é estar dentro, cara. Não importa a posição, irmão. Esquece. E aí tu passou. Qual foi o sentimento? Cara, na hora eu não entendi muito bem, porque não sabia o que significava passar numa universidade pública. Não se falava nisso, não tinha... Foi que ano? Foi em 2007 para 2008. E eu não sabia muito bem, eu só sabia que eu ia continuar estudando. E hoje eu tenho a dimensão de que eu fiz uma grande conquista. Naquela época eu não tinha. Hoje eu tenho a dimensão de que eu passei numa faculdade pública, de primeira, com muita dificuldade... E mesmo tendo passado no último lugar de um vestibular que não era tão concorrido na época, foi uma conquista. Eu lembro que eu não sabia nada das matérias, tipo português, geografia. E essa professora Barra falou assim, a prova é discursiva. Não era nem de marcar X a prova. Era de escrever a resposta. Se você não souber, nunca deixe em branco. Se você não souber, escreve lá, estrutura sintática. Aí o professor de geografia falava assim, escreve algum conceito. O professor de física falou, escreve alguma fórmula, porque se eles virem alguma fórmula, eles vão entender que você tem algum conhecimento e vão dar alguns décimos. E não zera. E se zerar, você estava fora. Então, mesmo sem saber, eu já estava pegando os macetezinhos de vestibular. Top. E aí, tu ficou 6 meses, então, continuou trabalhando nesses 6 meses, porque... Não, na verdade, o que acontece? Quando eu fiz a matrícula, eu percebi que muita gente tinha passado e tinha desistido. E aí abriu vaga para o primeiro semestre. Comecei a fazer no primeiro semestre e comecei a pegar ali. Eu lembro que eu não tinha roupa para ir para a faculdade. Eu tinha as roupas que eu ia para a escola. Tipo, eu estava acostumado a ir sempre com a mesma roupa para a escola todo dia. E aí na faculdade, todo mundo ia com a mesma roupa diferente. Eu ia com a mesma roupa todo dia. E aí a roupa começava a esgoelar, assim, a gola, ficava aquela coisa meio molhada. Moleque, eu tinha muita vergonha das minhas roupas. E aí, mas começou a estudar, como é que foi? Mudou? Continuou sendo esforçado? É muito difícil, cara, a história, porque eu nunca contei essas paradas na internet, tô falando pela primeira vez aqui agora. Quando eu entrei na faculdade pública, o que eu imaginei? Quando eu entrei na faculdade pública, eu imaginei que todo mundo seria da rede pública. E quando eu entrei na faculdade, adivinha, todo mundo ali tinha vindo de escola particular. E olha só que doideira, lembra que eu falei que eu era marceneiro, que eu era ajudante de marcenaria? Tinha uma casa que eu trabalhava na Zona Sul com meu tio. Marceneiro tem isso, né? Você vai montar um móvel na Zona Sul e tu vai lá e acaba vendo que as pessoas ali estão conversando e tal. Quando eu entrei na sala, na mesma sala estava a filha da dona da casa que eu fui montar um móvel como marceneiro. E a gente sentou um do lado do outro. Ou seja, foi o único lugar em muitos anos que eu fiquei num pé de igualdade com quem tinha muito mais dinheiro do que eu. E quando ela me olhou, ela fingiu que não me viu. Porque ela se ligou que eu era aquele ajudante da marcenaria e tal. Eu tava com a roupa toda ali, meio maltrapilho. E hoje eu fico muito feliz, pô, eu fiquei triste na época, né? Porque você tem uma autoestima baixa, porque você acaba vendo as pessoas. Mas hoje eu entendo que tudo isso foi
para me forjar, para forjar hoje o homem que eu sou, os meus valores. Então, por isso que hoje tem um valor muito bem definido, cara. Não importa de onde você veio, a sua condição financeira, a sua base intelectual, você tem condição de estar no mesmo lugar de que todo mundo. Só pela educação que a gente consegue isso. É a única coisa que transforma, irmão. É a única coisa que transforma. Não adianta. Lógico que a gente está falando de 200 milhões de pessoas no país, né? Não é fácil, nem leva um ano, mas é a única coisa que transforma. Exatamente, cara. E na faculdade eu comecei a lutar uma outra guerra, né? Porque não tinha ainda esse negócio de... Era a guerra da permanência, né? Exatamente. Porque muita gente que é pobre coloca o sonho na faculdade, chega lá e não tem dinheiro para passagem, para xerox, que é muita xerox, alimentação. Aí depois eu descobri que a grande maioria dos cursos no fundão era de manhã e poucos tinham opção à noite. E aí eu ficava me perguntando, cara, por que não tem curso de letras à noite? Para que as pessoas não pudessem trabalhar e estudar. Para que as pessoas só pudessem ou estudar, ou quem não tivesse condição financeira não ia fazer parte da faculdade. E, inclusive, um professor da faculdade mesmo falou isso, ó, se você não consegue trabalhar, é só estudar, não vem para cá. Aí depois, anos depois, de muita luta, a gente conseguiu abrir um curso de letras à noite. E democratizou um pouco mais a educação. Né? Sim, isso lá no fundão mesmo. No fundão. Entendi. Isso é muito vacilação, né, cara? Porque a evasão é muito grande. E não só isso, porque letra... Você fez licenciatura, né? Fiz. Tu fez português e... Foi português e literaturas. Português e literaturas. Eu estudei na Escola Naval e depois eu fiz engenharia. Cara, tem... Da minha turma de 40, sei lá, tem 3 engenheiros. É muito, assim. Engenheiros que eu tô falando que trabalham com engenharia de fato, né? O restante ou se evadiu, né, ou saiu pelo meio do caminho, ou nem trabalha com engenharia. Na letras nem tanto, principalmente a licenciatura, né? Geralmente a galera tá dando aula mesmo. Fora o bonde dos concurseiros, né? Que tá ali fazendo só para ter o diploma. Só para ter o diploma, para poder depois colocar tentar, né, uma vaga no município, no estado. Sim. E eu conheci muitos colegas meus na época que desistiram porque não tinham condição financeira de se bancar, de pegar o ônibus, de pagar. Eu lembro que ou eu tomava café ou eu almoçava. Eu tinha que escolher uma refeição. Não, mas a pior parte de todas é não ter o curso à noite, na minha opinião, cara. Assim, eu fiz a engenharia, eu fiz à noite. Escola Naval é internato, né? Não tinha opção. Eu fazia... Eram 5 dias na semana lá preso, né? Não tinha manhã, tarde ou noite. E ganhava um capilé ainda, tinha uma bolsa lá, uma bolsinha que era a maioria dá quase tudo, né, cara? Da alimentação, aquele dinheiro é realmente só pra você dar uma parecida, comprar um negocinho, não dá pra muita coisa. Mas é mais fácil do que pra pessoa muito pobre, que vem de rede pública e tal, e que vai estudar na rede pública, na faculdade pública. E mesmo depois que, complementando o que tu falou, mesmo depois que a pessoa consegue se formar, isso não garante que ela vai ter um bom salário, né? Um bom sucesso, um bom rendimento. Eu tenho uma proposta aqui, eu tenho uma proposta muito polêmica, digamos assim. Eu acho que... E aí eu tô incluindo as academias militares, tá? Isso. Quem estuda em escola pública, né? Escola pública ou faculdade pública ou universidade pública, enfim, deveria ter um retorno para a sociedade como pagamento. E aí, independente do curso, independente do que faz, cara, deveria ter... Nas Forças Armadas, pelo menos existe um contrato mínimo de 5 anos. Sim, você não pode sair antes de 5 anos, até pode pagando multa, né? Mas eu acho que quem faz faculdade pública, por exemplo, o cara que é médico deveria ser obrigatório ele trabalhar numa UPA, numa clínica da família. Boa, o cara que faz licenciatura em português deveria dar aula, que fosse assim, 2 anos, 3 anos, um curso comunitário, alguma coisa assim, entendeu? Não quero fazer isso. Beleza, então paga, pô. Paga a faculdade, como outra qualquer. Faz sentido total, cara, porque é muito importante que você retribui isso para a sociedade. Também acho. Porque se você não retribui, você não gera valor ali, fica aquele círculo das mesmas pessoas tendo os mesmos... Porque imagina só, hoje, não sei se você já viu foto de
formatura de medicina. Uhum. Você vê o pessoal que tem dinheiro, só o pessoal que tem carro, ou o pessoal que tem o pai bancando. E mesmo na faculdade pública, você só vê... Até hoje, você vê muito mais pessoas que têm muita condição financeira na faculdade pública. Uhum. E a galera que que estuda em escola pública não consegue acessar, o que é um paradoxo. Como que a rede pública exclui indiretamente as pessoas da própria rede pública? Sim. Isso é mó doideira. E hoje, paradoxo pior ainda é que a forma de acesso é o Enem, que é uma prova pública. Então, a prova pública exclui o cara da rede pública da universidade pública. Sim. Então, é um negócio que não faz sentido nenhum. Nenhum. E enquanto a gente não perceber essa defasagem, enquanto essa defasagem continuar, a gente vai ter as mesmas pessoas ocupando os mesmos cargos, as mesmas oportunidades. E aí você tem aqueles sobrenomes que o cara no cargo, né, há 4 gerações, 5 gerações, porque o filho dele vai fazer a mesma coisa, e aí ele passa na prova. Não tô falando que não é capaz, não. Muitas vezes mas é capaz também porque ele começa a corrida de 100 metros na linha de 50, né? A corrida tem 100 metros, ele começa na 50 e quem é mais pobre começa na menos 30. Eu falei que esse podcast não ia ser de política, mas a gente tava falando algo parecido com isso, né? Cara, concordo com tudo que você falou, 100%. Então, é muito bom alguém atestar, alguém que fez, que tá no teu lugar, que tem a história que você tem, atestar que, de fato, a rede pública é injusta. Que é onde deveria ser mais justo possível, né? Pelo menos equânime, né? Tratar todo mundo igual. E não é isso que funciona. Exatamente. O que a gente está vendo é que os cursos mais... das profissões que tradicionalmente dão mais dinheiro, né? Tô falando na média. Na média, um médico ganha mais do que um professor de ensino médio fundamental. Na média. Isso, só que o acesso à medicina é muito, muito mais difícil. Um livro de medicina custa milhares de reais, cara. E é obrigatório ter. Que loucura, né? E aí, mas em algum momento, tu começou a dar aula lá na faculdade? Cara, eu comecei no segundo período a fazer... procurar emprego, procurar redação para corrigir de escolas. Eu lembro que eu trabalhei numa grande escola no Rio de Janeiro. E eles me davam redação para corrigir e pagavam 50 centavos por redação. Eu morava em Caxias, tinha que ir para Madureira buscar. E eles não pagavam passagem. Então eu contava quantas redações eu tinha que corrigir para pagar aquela passagem. Uhum. Então, a passagem é R$10. Não vou saber fazer a conta agora. Mas eu tinha que corrigir X redações só para a passagem. Uhum. E aí eu ficava muito doido, porque eu falei, cara, eu preciso trabalhar nessa escola. E aí no segundo período... Pode falar o nome ou não cabe? Cara, eu prefiro não, mas a galera já sabe, uma escola azul grande do Rio de Janeiro. Sim. E assim, Azul com as letras brancas? Azul com a letra branca. Eu trabalhei lá, porra. Trabalhei lá. A minha história começou lá. E foi lá que eu conheci todo mundo. Fiz um network muito grande lá. Lá eu saí de corretor de redação, virei monitor, depois virei professor, depois... faz aquele caminho, né? Stand-by. Exatamente, já sabe lá a nomenclatura. Começa como by, stand-by... Na verdade, não comecei como by, comecei como corretor de redação. Uhum. Lá, o by já era professor, que já tinha sala de aula, tinha até salário. Eu tinha. O corretor de redação não tinha salário. Eu entrei de stand-by. Eu saí da Marinha, e aí eu falei, cara, o que aconteceu? Em janeiro a Marinha ainda pagou dinheiro, pagou um salário, meados de janeiro assim. Aí eu falei, beleza, eu tenho que fazer alguma coisa, porque minha turma tá saindo, eles estavam no último ano, né? Eu saí no penúltimo ano, eles estavam no último ano, já estavam com grana e tal, não sei o que, ganhando bem, né? Pra época. E eu falei, beleza, cara, quero continuar saindo, quero continuar com meus amigos, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sabia fazer era se senhor não senhor, ou se eu era um cara disciplinado, né? Obediente, diferente de disciplinado. Obediente. E eu sabia um pouquinho mais de matemática do que a média das pessoas. E aí eu fui dar aula de matemática particular. O que eu fiz? Eu não tinha Instagram, Facebook tinha Facebook, mas não era igual é hoje. Sim. Que você conseguia botar um serviço no Facebook e vender. Até dava, mas assim, não era o normal. Aí eu entrei numa empresa
Muito boa, uma empresa que tava lá na incubadora de empresas júnior lá da FRJ. Entrei numa empresa lá. Cara, no primeiro mês eu fui o professor que mais deu aula. No segundo mês eu fui o professor que mais deu aula. No terceiro mês eu fui o professor que mais deu aula. Aí eu falei assim, cara, então acho que não faz mais muito sentido eu ser da empresa, né? É melhor eu fazer carreira solo. Fiz carreira solo e arrebentando, ganhando igual a minha turma. Meu flag, né? Meu objetivo sempre foi a minha turma. Quanto eu estou ganhando em relação à minha turma. Aham. Né? Porque É o teu parâmetro. era o meu parâmetro, pô. E aí eu falei, pô, beleza. Aí comecei a dar aula lá, o que acontece? Aula particular tem um negócio que é muito engraçado, que é o seguinte: chega em dezembro, você nunca viu tanto dinheiro na sua vida. Em janeiro, esquece! Cara, o que aconteceu? Eu fui fazendo, eu até contei essa história no meu episódio, eu conto essa história. O primeiro episódio do Tudomcast é o meu episódio. É um amigo meu me entrevistando. E aí o que eu fiz? Cara, eu comecei a ter tanto aluno, uma escola lá de Copacabana, não vou falar o nome, mas uma escola lá de Copacabana, eu comecei a ter tanto aluno, porque era boca a boca. Fala, cara, porra, moleque, eu chegava, o moleque tinha tirado 2, eu ia, porra, dava aula ali umas 2, 3 semanas, o moleque ia arrebentava, bum, 8, 9. Aí, cara, o que tu fez, meu irmão? Não, pô, tô dando aula com o Heitor e tal, não sei o quê. Chegou um momento que eu tinha tanto aluno da mesma escola que eu pedi pra coordenadora, falei, pô, você tem como você der aula pra eu dar uma aula aí? Você der a sala de aula pra eu dar uma aula? Ela, tem, meu filho. Claro, é pra ajudar, né? Eu falei, é pra ajudar, pô. Porra, não tava botando dinheiro no bolso. Queria dinheiro. E aí, eu fechei a sala e dei aula pro moleque na sala de aula da escola. E aí, beleza. Quando chegou em janeiro, cadê? Não tinha um real furado. Não tinha nada. Tinha virado tudo Itaipava. E é mó doideira, né? Porque o professor ele tem que fazer o teu corre sozinho, né? Ele é muito, muito solitário. Então, escuta. Aí, quando eu fiquei desesperado em janeiro, porque os alunos não queriam aula. Óbvio, eles estavam de férias, pô. E aí, esse amigo meu, inclusive, esse amigo meu que me entrevistou, Marçal, ele falou assim, cara, vai ter prova pro colégio tal, o Colégio Azul das Letras Brancas. E aí ele falou assim, faz a prova, pô. Tranquilo, isso aqui. Aí fizemos a prova, a gente passou. Aí a gente passou, foi pra stand-by. Aí entrei lá, virei stand-by e tal, e a vida começou. E de lá em diante tem que ver o meu episódio. Que maneiro, mano, que maneiro. Veja o episódio, porque história de professor é muito inspiradora, cara. Eu comecei no segundo período, né? O que é o segundo período de uma faculdade de letras? Latim. Tu ainda tá muito cru ali, não sabia nada, mas eu sabia que eu tinha que trabalhar. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa ali pra eu me colocar no mercado de trabalho. E eu tinha um amigo que ele recebia e-mail, já dava aula, já estava no segundo período dando aula, e os e-mails eram endereçados ao professor. Tipo, chamavam ele de professor. E a mim, ninguém me chamava de professor. Eu ficava com um pouco de inveja. Assim, cara, eu queria que alguém também me chamasse de professor. Então, eu lutava para dar aula em algum lugar. E aí comecei a colocar currículo para prova de quadro. Na época tinha muita prova de quadro. Até hoje, né, tem. E a primeira prova de quadro que eu fiz foi muito, muito legal na história, porque eu fui colocar o currículo num lugar no que estava contratando, e aí a menina pegou meu currículo, olhou para mim e falou assim, tá bom, depois a gente entra em contato. Aí eu voltei para casa e falei, tá bom, vou entrar em contato nunca comigo. E aí ela, no dia seguinte, me ligou, falou, a gente quer marcar, a gente gostou de você, do seu currículo FRJ, né? Vem aqui. Eu falei, caraca, vou dar aula naquela escola, vou ser chamado de professor. Ela, não, mas antes tem que fazer a prova de quadro. Falei, o que é prova de quadro? Nesse colégio que você corrigia ou não? Era outro? Era outro. Ele não me contratou, vou te mostrar por que não me contratou. E eu não sabia o que era prova de quadro, eu pedi ajuda lá ao pessoal da faculdade, e o pessoal, faz igual os professores da faculdade fazem. Aí eu sentei e comecei a ver como os professores da faculdade fazem. Sentam na cadeira e falam. Falei, eu vou dar aula assim. Cheguei lá, imprimi um negócio, comecei a falar. Aí o pessoal, os coordenadores falaram assim, não, mas a gente quer que use o quadro, porque é prova de quadro o nome. E aí eu nunca tinha escrito num quadro. O quadro é giz ainda. Uhum. Aí eu comecei a escrever no quadro, ficou caótico o quadro, ficou muito ruim. E aí os caras da coordenação, né, olharam pra mim e falaram assim, cara, tu tá muito longe de ser professor. Tá muito longe. Então, infelizmente, não vou conseguir te contratar. E aí eu voltei destruído. Tava longe mesmo, mas
Tudo é a forma como você comunica, né? A narrativa que você coloca. E aquilo ali me serviu de ânimo, cara. E aí a história é muito doida, porque essa escola fica na Baixada Fluminense. E depois, anos depois, eu abri minhas turmas na Baixada Fluminense, turmas minhas presenciais lá em Caxias. E aí eu me arrepiei quando eu vi os alunos daquela escola entrando na minha turma para ter aula de redação comigo. Até hoje, assim, a galera não sabe que escola é essa, mas a história eu sei. A história tá na minha mente e tudo é transformação, né? Eu falo o seguinte, tem um monte de história, né? Trabalhei um tempo com a galera da política e tal. Então tem um monte de história que é para fazer um livro. Exatamente. É para fazer um livro. Sabe quando eu vou lançar esse livro? Quando eu estiver perto de morrer, que aí eu não vou... Não vai vir... Vai falar todos... Vou falar todos os podres, vou estar lá naquele... Ih, meu irmão, esquece. É porque hoje eu não lanço hoje, porque eu não vou ter dinheiro para pagar todos os processos que vão vir. É porque tem muita história, cara, que você não pode... Que você tem que comprovar. Assim, cara, eu vi, pô, fui testemunho ocular. Tem foto? Não tem. Tem e-mail? Não tem. Não tinha na época também, né? Tinha. Não, até tinha, né? Essas histórias tinha tudo. Mas não dá pra provar. É só... Se o cara for esperto, malandro... não, realmente, o Heitor tá falando a verdade. Porque ele pega essa linha aqui, pega essa linha aqui, pega essa linha aqui, vai dar um triângulo, entendeu? A informação certa tá dentro daquele triângulo. E aí, cara, você conseguiu de fato ser contratado na escola que você era corretor? Corretor nessa escola que eu era corretor de redação, eu comecei ali depois a virar monitor, né? Ficava ali com os alunos. Lá em Madureira mesmo? Em Madureira, Bangu, Norte Shopping, Valqueire. Eu cheguei a dar aula em Piratininga. Eu fui coordenador do Valqueire. Dei aula no Valqueire. Fui coordenador do Valqueire em 2013. Então eu lembro de você, pô. Foi nessa época que eu Então sim. Então trabalhamos juntos. Só que eu era ainda o monitor que ficava escondido na sala. Eu ganhava 30 e poucos reais o turno. Você ganhava R$22,75. Não. O turno era 32. Nossa! Não era a hora-aula. Turno... verdade. A hora-aula era... Não, a minha hora-aula quando eu comecei era 18. Era 18, isso aí. E o turno, ou seja, as 4 horas eram R$35, R$38, uma coisa assim. O do monitor, né? Do monitor, não era do professor. O stand-by era 18 e o professor, não o stand-by, né? Era 21,75 ou 22,75, um negócio assim. E aí eu dava aula e eu tinha muita fome, tinha vergonha de levar marmita. Almoçava no Espoleto, pagava R$30 o almoço. Pô, que idiota. Ou seja, eu trabalhava para comer. E aí eu contava quantas horas eu tinha que dar aula para poder... Eu te chamei de idiota com todo respeito, tá? Pelo amor de Deus. Não, porque... Coisas que a gente só faz... Eu não fazia a conta. Eu queria dar aula e queria comer. Então eu dava aula, comia e voltava para casa sem R$1 no bolso. Porque eu fazia aquela conta. Não, para eu almoçar aqui nesse restaurante tem que dar 2 horas de aula. E eu ia lá, dava as 2 horas de aula e almoçava. Porque eu não tinha essa noção de juntar dinheiro. De acúmulo, né? De acúmulo. A escola me pagava e eu gastava tudo. Porque, como eu ganhava muito pouco, eu queria ter uma vida boa, uma vida estável. E ninguém falava para mim que eu tinha que me valorizar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me capacitar. Entendi. E eu fui muito desafiado depois que eu conheci a minha esposa, que está comigo hoje. Ela começou a ver que eu não fazia sentido isso. E quando eu comecei a namorar com ela, eu contava para ela que eu fazia, almoçava. O mesmo dinheiro que eu ganhava em 4 horas, eu gastava em meia hora na Espoleto. E ela falou, não faz sentido você fazer isso. Então você tem que se valorizar, tem que se capacitar, tem que buscar se aprimorar, tem que dizer muito não. Tem que se posicionar enquanto professor, porque ninguém vai te valorizar se você não se valorizar enquanto professor. E aí eu comecei a pedir demissão dessas escolas, que me pagavam muito pouco, para me capacitar, estudar. E eu lembro que teve uma turma que eu fiquei, a única turma que eu fiquei dando aula, eles me desafiaram, porque eles eram muito... Eles não aceitavam muito o que a gente falava sem a gente argumentar, né? O aluno, quando ele é muito crítico, isso é bom, porque mostra que ele está preocupado. E aí eles falaram assim, tá, beleza, Vinícius, mas você vai tirar 1.000 se você fizer a redação? E aí eu falei, olha, eu acredito que sim. Só que no fundo eu não sabia, né? Porque eu nunca tinha feito a redação do Enem. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a redação então. E a nota que eu tirar, eu vou falar pra vocês. Fiz a redação e adivinha.
Perdi ponto em todas as competências. Sério? Cheguei pra eles muito envergonhado. Falei assim, galera, queria contar pra vocês que eu fracassei, que eu perdi ponto nas competências e tô muito triste e vamos melhorar. Aí eles viraram pra mim, eu achei que eles iam me massacrar, eles viraram e falaram assim, não tem problema, a tua capacidade não tá na tua nota. A tua capacidade tá aqui, em ensinar a gente, em trabalhar com a gente. Uhum. E aí eu achei aquela frase tão incrível. Eu falei, cara, eu vou me capacitar para eles e para mim também. Porque quanto mais eu me capacito, mais eu ganho, mais eu recebo também valorização de dinheiro, de tempo, de qualidade de vida. E aí comecei a buscar várias técnicas, vários macetes. Comecei a ler muito, comecei a escrever junto com eles redações. Comecei a trocar ideia com professores mais experientes do que eu. Uhum. E aí no ano seguinte fiz de novo a redação de Tirei 1000. E todas essas técnicas que eu aprendi nesses anos, eu reuni nesse manual aqui. Deixa eu dar uma olhada. Um dos melhores professores de português, não, né? De português foi o professor Mauro. Pô, bizarro, sinistro, já é falecido. Se gabava de ter estudado, de ser amigo do Bechara. Porque meu amigo Bechara, ele sempre falava do Bechara. Mas o de redação também acho que é falecido, cara, infelizmente. Professor Fumanga. Eu conheci o Fumanga, dei aula com o Fumanga. Então, ele é falecido mesmo? Não sei. Não sei se é falecido. Acho que sim, cara. Mas ele... Cara, meu irmão, a aula de redação dele era a seguinte. Ele entrava e escrevia uma redação junto com a gente. Todas as aulas de redação eram assim. Todas as aulas dele de redação. Lembro. Ele ia do início ao fim do quadro. Beleza, vamos lá. Escolhe o tema aí. Às vezes ele escolhia, né? Mas era sempre assim. E aí a gente escrevendo junto com ele e ele dizia o que a gente estava errando de acordo com... A melhor forma de aprender, né? Cara, melhor forma. E aí você fez botou aqui depois que você retirou a nota 1000. Exato, cara, porque eu entendi que a prova da redação do Enem, ela é muito esquemática, ela é muito padronizada. Então você consegue ter um resultado bom seguindo um padrão, seguindo um roteiro, passo a passo. seguindo um passo a passo. Receita de bolo. Exatamente. Uma coisa muito errada que a galera faz hoje é tentar fazer redação procurando saber o tema. Tem muita gente, qual que vai ser o tema? Eu não estou preocupado com qual que vai ser o tema. Quero saber qual que vai ser o meu texto, qual que vai ser a estratégia que eu vou usar, a estrutura que eu vou usar. Porque não adianta nada tu acertar o tema e não chegar lá e não saber a estrutura. E não saber desenvolver um parágrafo, não saber começar uma redação. Tu acertou o tema, tudo bem. Uhum. É que nem você apostar na Mega Sena, acertar o número da Mega Sena sem ter apostado. Não adiantou nada, você é só ego, puro ego. Uhum. Então, técnica é uma coisa que leva você para a nota 1000. E as notas 1000 são todas iguais. As redações nota 1000 são praticamente iguais. Segue o mesmo roteiro, começa com repertório, depois apresenta 2 argumentos, começa com conectivo. E é só seguir o padrão que você vai ter sucesso. Tem umas coisas que são muito engraçadas, né? Que quando eu passei no Colégio Naval, eu sinceramente, eu fiz Enem quando eu saí da Marinha, mas eu sinceramente não me lembro quanto eu tirei. Outro dia até fui ver se eu passava em medicina com a minha nota do Enem na época. Na época eu até passava, mas agora eu não passava. A nota de corte subiu muito. Mas eu não lembro quando eu tirei, mas eu era um bom aluno em redação. Eu passei no Colégio Naval porque eu mandei muito bem, tanto em português quanto em redação. E, cara, eu lembro que era... O Fumanga dizia isso também, cara. Receitinha de bolo, receitinha, ó. Faz isso. Cara, aí eu não lembro agora se foi 9.8, 9.7. Era 10, né? Tirei 9.8, 9.7. E foi receitinha de bolo. Receitinha de bolo. Por que é isso? Por que é assim? Porque o Enem tem hoje 5 milhões de pessoas fazendo a prova. 5 milhões de inscritos. Se cada um faz um texto subjetivo, não tem como corrigir de forma igualitária. A correção vai acabar privilegiando a criatividade de um e de outro. Então, para não privilegiar a criatividade do aluno, eles colocam um roteiro e quem segue o roteiro da melhor forma consegue ter um resultado melhor. Muito top. Muito top. Tá maluco. E você com certeza vai autografar para minha filha. Para a Sofia, 2. Então daqui a pouquinho ela já tá no vestibular. Esquece, ela vai passar em medicina com 7 anos de idade. Top, mano. Deixa eu te falar. Meu Deus. Assim, mas você tava falando eu ia falar que me deixa muito chateado, assim. Eu buscava, cara,
A minha redação, eu usava palavras que eu usava no dia a dia. Eu nunca ia botar um doravante na redação. Jamais usaria um doravante. Eu não usava palavras na redação que eu não usaria falando, né? Mas, obviamente, tem coisas que eu falava e que eu não usava na redação. Isso é óbvio. Mas você recomenda que a escrita da redação seja muito rebuscada ou ela tem que ser uma coisa mais... Não vou falar popular, mas mais normal? Coloquial, né? Olha, tu falou uma coisa muito legal, inclusive tem até uma técnica aí da redação, não vou falar o nome da técnica porque a galera vai ficar boiando, mas é o seguinte, não existe diferença entre o que você escreve no teu WhatsApp do que você escreve na redação, tudo é texto. Só que é claro, o WhatsApp ele permite uma linguagem mais informal, mas é texto. Não existe uma coisa oposta. Então, minha sugestão quando eu vou dar aula de redação é, galera, quando você vai fazer redação, não tenta no primeiro momento escrever formal, senão vai travar. Escreve a redação seguindo a estrutura com uma linguagem natural, não é aquela linguagem da gíria, mas é uma linguagem natural. E aos poucos você vai melhorando o seu vocabulário. Porque se você tentar escrever no primeiro momento, já com doravante, com odiernamente, com idiosincrasia, não vai sair, você vai travar. Então começa escrevendo e dizendo, ó, a lei tal, não assegura, que assegura já é um vocabulário mais formal. Mas você vai dizer, ó, a lei, a Constituição Federal, ela diz que todo mundo tem direito à saúde, lazer e moradia. Pronto. Aí depois que você escreve isso com uma linguagem um pouco mais natural, você troca o diz pelo assegura, você troca o lei pelo nome da Constituição Federal, você vai melhorando o teu vocabulário aos poucos. Se você tentar já escrever com vocabulário super rebuscado... O nome é Tudão porque eu já fiz de tudo um pouquinho, né? E aí, dado momento da minha vida, eu fui redator de campanha publicitária, especificamente redator de campanha política, né? E aí, cara, o que eu fazia? Essa era uma parte muito difícil, que é o ajuste de tom de voz. A gente pedia... a gente que eu tô falando, a agência, né? A gente pedia... escreve algumas coisas aí pra mim. Aí, conta a história de como é que a professora Bárbara te tratava na sala de aula. Aí o cara escrevia. Agora conta verbalmente, porque todo mundo escreve diferente do que fala. Exatamente. Todo mundo. O mundo inteiro escreve diferente do que fala. E aí, cara, era a pior parte era trazer aquilo ali, falar, beleza, deixa eu ler. Aí eu lia e escrevia, e tentava escrever uma outra coisa, eu contava uma outra história usando o tom de voz do cara. Cara, isso era difícil, meu irmão. Um ajuste, né? Era muito difícil. Porque as pessoas não podiam entender. A gente chama de ghostwriter na redação, né? Redação que eu tô falando, redação publicitária. Escritor fantasma. Escritor fantasma, exato. As pessoas não podem saber que sou eu que estou escrevendo. Todo mundo tem que achar que é o cara que está escrevendo. Cara, isso era difícil de um jeito. Mas muito, 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 muito punk. Isso tem até uma história engraçada. A Bruna Surfistinha, ela tem um livro, né? Chamado Doce Veneno do Escorpião. E aí alguém, uma vez, a acusou de não ter escrito o livro. Porque é ela quem vem como autora, né? Sim. E aí ela falou, claro que eu escrevi, pô, porque ela não falava como ela escrevia. Ok, ninguém fala como escreve. Mas o fato ela não sabia. E aí a pessoa foi perguntar, não, mas e aquela hora que você fala assim, assado e tal? Era uma discussão, uma discussão mesmo, programa de debate, de mesa. E ela não sabia, mas ela não sabia falar. O ghostwriter que escreveu o livro e ela não tinha... Ela não sabia o que a pessoa tinha escrito. Me parece muito que ela não escreveu mesmo aquele livro, né? Isso... cara, você não vê isso acontecendo muito com o aluno? Você olha uma redação e fala assim, cara, mas você conhece o aluno, você sabe que aquele aluno é de um jeito, e aí quando ele vai escrever, fala, pô, cara... Tá certo, existe a receita de bolo, mas também existe, né, um estilo próprio. Exatamente. Quando a gente fala em receita de bolo para redação do Enem, não é aquela receita de bolo do caveirão que antigamente tinha que colocar 3 palavras no início. Isso aí já ficou para trás. Essa questão de uma redação totalmente caveirão, como a gente falava antigamente, isso aí já é ultrapassado.
Quando eu falo em receita, a gente fala em estrutura Estrutura. sintática, estrutura de uma redação. Todo texto tem forma e conteúdo. Então, quando a gente fala em receita, a receita está na forma, não no conteúdo. O conteúdo ele é seu, a argumentação é sua. E eu vou te contar, às vezes, se o aluno escreve da forma crítica que ele pensa, se ele escrevesse da forma crítica como ele pensa, ele tirava 1000. Porque o aluno ele é muito crítico, o aluno toda hora debate, toda hora tá batendo de frente com alguém. Só que na hora de escrever redação, ele fica ali passivo, ele fica travado. Então a gente tem que entender que redação é argumentar sem medo, sem pena. Ah, pode falar mal do governo na redação? Cara, você pode falar mal do governo na redação, desde que você consiga comprovar o que você está falando, mostrar exatamente quais são as falhas do Estado. Você pode tranquilamente falar mal da mídia. Posso usar um filósofo que o corretor não concorde com o que ele falou? Pode, sem problema nenhum. Desde que você consiga ali fundamentar e não falar besteira. Exato. Tu lembra o tema da redação que tu tirou 1000? Foi intolerância religiosa. Depois eu vou perguntar todos os argumentos, mas eu lembro da minha redação. A minha redação de colégio naval o tema era: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. 2003. Caraca, mano. E aí falei sobre indústria da seca. E tirei 9.7, 9.8. Até hoje eu não sei o que eu errei. Eu nunca peguei a redação, né? Eu vi a nota e falei, caraca, 9.8, irmão. Um dos únicos vestibulares que entrega a redação para você ver é a prova do Enem, para poder as pessoas conseguirem aprender os seus próprios erros. Eu tirei o 1000 no ano, o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa. E o dia do combate à intolerância religiosa é o dia do meu aniversário. Ou seja, é o universo mesmo, já estava escolhendo conspirando, né? Momento, conspirando para que fosse aquele momento ali. Tu tem a redação? Tem, tá aí, inclusive, na última página. Tá aqui? Show de bola. Na última página aí. Puta, maneiríssimo, hein, cara? E teve erro de rasura. Teve rasura e tirou 1000. Teve rasura e tirou 1000. Teve erro de crase lá embaixo, tirou 1000. O próprio INEP comentou essa redação depois do manual dos corretores. Mas por que teve erro de crase e tirou 1000? Porque uma coisa que a gente tem que desconstruir é que redação não tem que ser perfeita. Você não tem que ser especialista em redação para tirar 1000, você não tem que ser especialista no tema para tirar 1000, você não tem que ser um escritor genial para tirar 1000. A redação 1000 ela tem que seguir as competências. E a competência ela permite que você tenha 2 erros de gramática. Então, com até 2 erros de gramática, você ainda consegue tirar a nota 1000 na redação. E quando eu errei a crase ali por desatenção, lá na última linha, tá vendo que tem um azinho ali que tá sem crase, eu pensei assim, cara, ferrou, acabou meu 1000. Alçará o país à verdadeira posição. O verbo alçar é um verbo transitivo indireto. Quem alça a alguma posição. E verdadeira é feminino, ele pede a crase. Não, tá sabendo da crase, moleque, Esquece. Olha só, eu tinha uma coisa. Lembra que eu te falei que eu era redator de campanha publicitária? O que acontece? Eu tinha um acordo com o meu chefe. Eu ganhava por texto, né? E eu perdia R$50 a cada erro gramatical. Então, se eu tinha. Era possível. Não acontecia, graças a Deus. Mas era possível eu pagar a ele. Tá ligado? E foi a melhor motivação, né? Melhor motivação. Eu, tipo assim, e aí, perdi alguma coisa? Cala a boca. Porque, não. Cara, o que aconteceu? Voltando, né? 2002, eu tirei 10 em matemática no concurso da EPICAR e 5 em português. 5 me permitia passar. Só que a média não me permitiu, que era 7,5. Português puxou pra baixo. Português me puxou pra baixo. Aí, no ano seguinte, e o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, ele foi o último a passar. Ele igual você na FRJ, esse meu amigo foi o último a passar em 2002. Aí eu falei assim, eu não aceito nenhuma posição que não seja 01. E aí eu estudei igual um catiço. Não fui o 01, fui o 04. Mas tirei 10 em português no ano seguinte. Eu lembro de tu no Valqueiro, tu era coordenador do militar. Do militar. Caraca, eu lembro de tu. É isso aí, pô. Do militar. Eu dava aula, eu teve uma época que eu dava aula no Colégio Naval, não sei, Escola Naval, Colégio Naval. Do lado tinha a biomédica, lembra? Biomédicas. Mas quem dava aula na biomédica era o Paiva.
Careca. O Paiva, lembro. Paiva careca. Gente boa demais, tá maluco. Cara, Paiva... que lembrando de tu agora, cara. É, pô, eu dava aula no Valqueire, isso aí. Todos os meus 16 tempos eram lá no Valqueire. Lembro. Tu falou Heitor, matemática, colégio naval. Agora eu lembrei total. Você nunca vai lembrar de mim porque eu me vestia todo formal. Aham. Eu dava aula no Valqueire, um calor danado de Quente. camisa social. Por quê? Porque eu era muito novo, então eu achava que a roupa ia me trazer autoridade como professor de redação. Até certo ponto tem sentido. E eu também fazia isso para que as pessoas não me confundissem com aluno, porque era muito comum eu ir. Até, porque tu tem cara de novo, né? Eu ia de aquela blusa do Tropa de Elite. Aham. Acabei de falar o nome da escola. Esquece. Não, mas a gente não falou mal, cara. Relaxa. Não, é história, experiência. É história, pô. E também todo mundo tem uma jornada. E aí eu ia com a blusa da tropa e os alunos também da EPK iam com a blusa. Então, como eu era um pouquinho mais velho do que a média, o pessoal achava que eu era aluno da EPK. Aham. Então eu não usava blusa do temática, deixava a barba crescer, eu usava roupa social, usava aquele sapatênis, Sim. para tudo tentar me estabelecer como autoridade ali. E quando você não tem experiência, você tem que se apegar ali nos indícios de autoridade que você vai mostrando lá, né? Mas assim, quando você não tem nenhuma, você precisa partir de alguma coisa, né? Você tem que sair do zero. Exatamente. Né? Tem que sair do zero. E sair do zero é difícil, mano. Sair da inércia é difícil. Aí, trazendo pra galera da física, sair da inércia é difícil, cara. Quem ficou no meu... Quem eu cedi meus tempos, né? Eu pedi. Isso foi um pedido quando eu saí. Eu saí pra trabalhar numa empresa de engenharia, né? Porque eu fazia engenharia na época. Foi o Scan. O Scan tu deve lembrar. Não lembro. Não? O Scan apresentou já apresentou junto comigo aqui o episódio do Curió. Que maneiro, mano. Meu brother, era do meu camarote na escola naval, a gente dividia o quarto juntos. Dividia quarto juntos. Se a gente dividia quarto, obviamente era juntos, né? E aí, se você não sabe, é pleonasmo. Exato. Mas é um pleonasmo vicioso, mestre? É um pleonasmo vicioso. Vicioso? Então tá bom. O pleonasmo vicioso e o pleonasmo enfático. Exato. E aí, a gente dividia e tal, ele ficou nos meus tempos lá. Ele fez fundão também. Eu fui fazer engenharia, eu não fiz fundão. Ele foi fazer engenharia, ele foi fazer matemática, eu fui fazer engenharia. Maneiro. Eu tenho muitos amigos dessa época do Elite. Eu lembro que eu era monitor na época que o Lucas Barreto era diretor, gente boa demais. Eu tenho vários amigos, inclusive fiz o lançamento do livro. Agora a gente fez um coquetel de lançamento e eu chamei vários amigos da antiga que participaram dessa jornada lá na época. Eu fiz muitas amizades porque a gente que é professor, a gente tem que se juntar. O professor não pode achar que, eu vou sozinho, quero ir minha cabeça. Tu tem que achar pessoas em quem você confie para que essas pessoas te joguem para cima. É claro, né? Tem professor que tem o ego, tem orgulho, e tu tem que saber filtrar quem é o professor que vai te jogar para baixo e o professor que vai te ajudar a você ter essas autoridades que você precisa ter, né? Você trabalhou lá nessa época, né, do Elite, e agora, já falamos mesmo? Na época do Elite, mas, cara, eu não lembro, acho que eu não tinha Instagram na época. Tinha? Existia Instagram? Existia. Você tinha Instagram? Não tinha Instagram, mas o Instagram já existia. O Instagram é de 2012, né? Uhum. Mas aí, você já começou a se lançar na internet ou não? Então, na época do Elite, 2012, ainda não se falava tanto em internet. Já existia uma plataforma de videoaula grande, que era o Descomplica, e eu dei aula lá em 2013. Inclusive, eu conheci a pessoa que me indicou para lá, que é o Rubens Oda, que dava aula no Elite. Oda de biologia, pô. O Oda me indicou para lá, porque eu já sabia que eu tinha que fazer contato. Tu tem um contato do Oda? Tenho. Porra, então esquece, tu vai me indicar, com certeza, pô. O Oda, ele ia no lançamento do coquetel, mas o Oda dá aula sábado, e aí, sabe, dar aula sábado é muito cansativo. E aí o Oda, eu conversando com o Oda, eu era muito novo, falei, cara, o que eu vou falar com esse cara? O maluco já é cascudo, o maluco já é antigo, o maluco era coordenador na época no Pedro II, e meu sonho era ter... Matrícula federal, eu tinha sonho em passar em concurso público. Eu comecei a trocar ideia com ele, eu lembrei que ele dava aula no Descomplica. Eu falei assim, olha, se você precisar de algum professor lá de redação, me indica que eu estou disponível aí para alguma coisa. Mas eu sabia que era muito distante, eu sabia que, tipo, quem que era o Vinícius naquela época? Não era ninguém, não tinha experiência nenhuma com aula.
Isso era uma sexta-feira no Elite Taquara. Tava começando a época da unidade do Elite Taquara. Sexta-feira à noite, o cara me liga. Vinícius, o professor passou mal, mano. Tu vai precisar ir pegar aqui o Descomplica amanhã de manhã, sábado de manhã, Botafogo. Pode? Posso. E aí comecei a dar aula, muito cheio de medo. Aí, tipo, quando ele me ligou, comecei a pegar o material, comecei a estudar, comecei a papeirar ali para poder dar uma aula boa. Era quadragis, né? Ainda é quadragis. E aí eu comecei a dar aula, a galera gostou, os alunos pedindo. E aí comecei a dar aula toda semana. Fiquei 2013 todo. Então, minha primeira oportunidade de aula digital foi na maior plataforma de videoaula do Brasil. E até, assim, depois eu saí de lá para poder montar o meu próprio Instagram, 2013 para 2014. E até hoje eu tenho muitos amigos lá que fizeram parte daquele primeiro momento. E o Instagram, naquele primeiro momento ali, foi muito mato, né? Não tinha nada ainda não tinha pessoas produzindo conteúdo para a internet. Então comecei a produzir naquela época ali. Em 2016, cara, crise pegando, cara, bagulho doido, galera desempregada e tal. Tipo assim, se segura. Onde tu tá, se segura, irmão. Se tu perder o emprego agora, esquece e tal. Cara, eu consegui uma oportunidade para ir fazer um curso de marketing digital lá nos Estados Unidos. Olha. Consegui 10 dias, ganhei um curso lá de 10 dias. Que top. Aí fui pra lá, meu irmão, era tudo mato. Marketing digital era tudo mato, nem se sabia. As regras ainda não eram bem elaboradas e tal, não estava regulamentado. Então, o Facebook abria praticamente tudo. Você conseguia chegar no ridículo de falar assim, olha, eu quero que o meu cliente, o cara que seja impactado, ganhe tanto. Queira morar... Estou trazendo para o mundo da imobiliária, tá? Sim. Queira morar no bairro tal, ganhe tanto. E aí você dava uma gama muito absurda. Para a pessoa. Se tivesse e-mail da pessoa, tu conseguia fazer com que o anúncio chegasse no... Hoje não pode para a pessoa, mas você consegue fazer o lookalike, né? Você faz um comparativo e fala, olha, mande para pessoas com esse comportamento aqui. Aí isso é até uma ferramenta altamente recomendável. Se vocês mexem aí com marketing digital, vocês sabem. Se vocês não mexem, seria bom mexer. Porque esse é o futuro, né? Exatamente. Hoje a gente não usa mais o lookalike. A gente usou muito estratégia de lookalike na internet. A gente usa hoje uma outra estratégia de conteúdo chamada distribuição turbo. A gente faz hoje uma mentoria também de uns caras de marketing muito bons, assim, que faz o nosso lema é o marketing do amor e da verdade. É o marketing que não vai fazer clickbait, o marketing amadurecido, né? Eu amadureci muito e o marketing não amadureceu muito. Então, a gente faz hoje uma estratégia em que você chama a atenção da pessoa pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo que você entrega, e não pela frase, não pela frase chamativa, acerte 45/45 com o pé nas costas, de olho fechado, na chuva, sem saber ler e escrever. A gente sabe que isso aí não é o marketing da verdade, né? É o marketing fake. Entendi. E aí, mas qual foi... Quando é que você abriu em 2014 o teu Instagram? O Instagram começou em 2013 para 2014. Ainda assim, para postar foto de quadro, para dar dicas assim, aleatórias, a galera começou vindo. Muita gente já me conhecia do Descomplica, parava na rua, tu Descomplica, lembro de você, da aula. E aí, em 2016, quando eu tirei 1000 na redação, o Instagram começou a crescer muito. E aí eu comecei meus trabalhos na internet, gravei um curso de videoaula, comecei a vender ali meus produtos, comecei a me destacar. E aí em 2019 a gente lançou um curso. E aí em 2020 veio a pandemia. A pandemia acelerou esse processo de entrada no digital. Acelerou. Não, acelerou não. Catapultou. Exatamente. Foi brutal. E quem não estava posicionado teve que se posicionar forçadamente na internet. E quem já estava posicionado surfou uma onda linda. A gente surfou uma onda muito, muito legal, assim, Tu é da mesma época, porque a galera do Projeto X também se lançou. Lembra do Projeto X? Eu dei aula no Projeto X, pô. Tu deu aula? O Will Bonner. Isso. Os moleques são... Mas acho que é história e geografia só, não? Então, tem atualidade, né? Aí a parte de redação entrava em atualidade. Ah, tá.
É. E aí, pô, os moleques são bons, cara. Eu gosto deles. Acho que Eu ia eles lá não... pra Bangu gravar. Eles não gostam muito de mim, não, mas eu gosto deles. Porque tinha aquela guerrinha, tu sabe, que lá tinha aquela guerrinha a galera de humanos e exatas. Tinha guerrinha. Sempre teve, né? Tinha guerrinha. E eu era. Não é nem que eu. Não era nem a minha pessoa, não. É pela galera que eu andava. Mas aí. Enfim. Nunca me convidaram, mas eu também não voltei a dar aula. Assim, o professor nunca saiu de mim, não, tá? Eu sempre tô falando, sempre tô ensinando. Tudão é zoeira da galera da minha turma que fala que eu sei. Ei, tu que sabe tudo, sei que e tal. É pejorativo. Comigo é pejorativo. Eu resolvi pegar esse nome e transformar em alguma coisa positiva na minha vida, entendeu? E aí, enfim, mas sempre que a vida, né, nos dá um limão, a gente precisa. Tem duas escolhas, né? Chupar o limão e fazer a careta ou Exatamente, tomar a limonada, cara. né? Tem que aproveitar as oportunidades que aparecem, porque a gente sabe que ser professor no Brasil é muito difícil, ser professor de redação é difícil, ser professor nessa nova era de transição é difícil. Porque a gente está vivendo uma era de transição, tu já percebeu isso, né? Não existe mais o mundo offline e o mundo online. Não. A gente está vivendo uma transição em que tudo se mistura. E hoje em dia, a maior dificuldade, maior reclamação que os professores me trazem é a seguinte: eu dou aula há 20 anos, agora vem um ex-aluno que abriu um Instagram, que tirou nota alta na redação e agora está dando dicas. E aí, o aluno, às vezes, não tem nenhum tipo de autoridade, não tem nenhum tipo de conhecimento, não fez faculdade, e está tendo mais visibilidade do que aquele professor que está ali todo dia em sala de aula. Isso é muito, muito ruim, é muito desafiador para o professor hoje no Brasil. Então, se eu tivesse que chegar para a galera hoje e falar assim, o que o professor no Brasil tem que fazer? O professor no Brasil, ele tem que se posicionar, ele tem que se valorizar, ele tem que melhorar a sua comunicação, ele tem que melhorar a sua aula, ele tem que se posicionar como autoridade para aquela turma. Por quê? Se o professor de redação for autoridade para aquele aluno, o aluno não vai querer saber mais de outro professor de internet ou de um influenciador. Aquele professor vai ser autoridade para ele. Uhum. E isso é muito importante. A gente não pode travar uma guerra com a internet. É uma guerra perdida. Não existe mais o offline e o online. A gente tem que aproveitar o online como oportunidade. É muito disso aí. E fazendo uma comparação muito esdrúxula, óbvio, Vinícius. Cara, lembra do Telecurso 2000? Lembro. O Telecurso 2000, Marcelo Tais produziu durante um bom tempo o Telecurso 2000. E o que ele falou? Foi uma tentativa. Marcelo Tais, pra quem não sabe, é o cara do CQC. Gênio. Fez Epicara, inclusive. É mesmo? Aluno... Ai, droga. Não era Tais. Nem era Marcelo e nem era Tais. Era outro nome. Enfim. É porque o Tais é a Taíde de Souza. Uhum. Alguma coisa é a Taíde de Souza. Enfim, aí ele falava o seguinte, falava que a galera ficava, ele via que a galera ficava brigando muito com a televisão, que a televisão é o mal, né? Aqui na década de 80, que a televisão é que faz mal, a televisão é isso, a televisão é aquilo. Pô, e se a gente levar a educação pra televisão? Exatamente, cara. Que saiu o Telecurso 2000. Não dá pra travar uma guerra. É a mesma coisa, se hoje você, professor, começar a travar guerra com o TikTok, é uma guerra perdida. Tu tem que aproveitar essa oportunidade para trazer um conteúdo. Tu perguntou no começo da nossa conversa se eu faço dancinha. E eu faço dancinha de paródia, faço dancinha porra, daí, pera, eu não falei pra te zoar, não. Eu sei, nem pra te diminuir. Mas eu tô te falando que, geralmente, o professor, quando vem me perguntar sobre a internet, ele fala, olha, eu tenho que fazer dancinha também? E não tem que fazer dancinha para você se posicionar com o adolescente na internet. Tem que trazer um conteúdo na linguagem dele, no vocabulário que ele tem. Hoje eu recebi uma mensagem de uma professora no Instagram e ela perguntou assim, olha, qual que é Ela perguntou assim no direct, o que eu tenho que fazer para receber mais, para ser mais valorizado como professora de redação? Eu não sei. E a primeira coisa é não travar uma guerra perdida, uma guerra com a internet. Pelo contrário, usar a internet para se posicionar e para ganhar oportunidade. Eu não estou dizendo que você vai ter que necessariamente gravar um curso de videoaula. Seria bom, mas não precisa. Mas ver qual é a linguagem que teu público está consumindo, quais são as fontes que ele está consumindo, quais são as tendências ali,
até para você poder ter assunto também na sala de aula. Sim. Mas, cara, eu sinto que a gente vai ter que fazer fazer outro aqui. Irmão, muito, 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 muito obrigado. Foi muito, muito top. Vou cobrar a tua... Não, fazer agora. Até porque eu vou buscar lá na escola. Agora já vai receber agora. Fala, toma. Pega a caneta aí pra gente já... Pode deixar, pô. Deixa só a gente acabar aqui. Irmão, sempre termino com 2 perguntas aqui. A primeira é... eu queria saber... Não precisa dizer o nome da pessoa, tá? Eu queria saber se você indicaria alguém pra mim... Não vale Oda. Esquece. Se você indicaria alguém, não precisa falar o nome da pessoa, só se sim ou se não. Pra estar aqui. Sem dúvida. Sem dúvida? Pessoas aqui esquece. que também tem história. E vou te falar, cara, se a gente ficar aqui um dia, a gente vai ter história pra conversar. E tem muitas pessoas também que têm histórias. E professor é o que mais tem história. É o que mais tem história. É engraçado, né? E todo ano a gente dá, em tese, se você pegar a mesma turma, todo ano você dá a mesma aula e todo ano você tem mais história pra contar. Exatamente. Que bom, porque se você indica alguém, significa que você gostou da experiência, você jamais indicaria alguém pra uma furada. Então é assim que eu pego o teu feedback, né? É assim que eu sei que você gostou da experiência de estar aqui. Mas, Vinícius, pra fim, o feedback positivo não me leva pra frente, né? Eu queria que você me desse feedback, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar aqui pra isso aqui ganhar a internet, ficar gigante. O que eu posso melhorar? Cara, é muito difícil porque tu já tem uma estrutura muito boa de equipamento, dá pra ver que você investe muito naquilo que você coloca aqui. Uhum. E a conversa também é muito boa, tu é um cara que tem uma visão global. Se eu tivesse que te dar uma sugestão, seria, sei lá, mais água pra gente... Pô, cara, desculpa, era só pedir, cara. Não, tô zoando, cara. Eu não consigo pensar assim em algo... Nada, zero. Em algo assim agora, pá. Posso pensar depois com calma e te trazer um feedback. Então tá bom. Olha só, vou aproveitar que tu falou que mora no Recreio, vou usar essa informação. A gente tá indo pra Barra, tá? O podcast tá indo pra Barra nas próximas semanas. A gente tá fazendo uma parceria. Ainda vou fazer uma live pra contar como é que vai ser isso e tudo mais, né? Os caras, pô, super top a parceria que a gente tá fazendo. E quero te convidar pra ser cara, pra gente estar lá, pra gente conversar. E aí não vamos falar os mesmos assuntos. Vamos tentar montar uma pauta de uns professores, os ex-elite, de repente. Ah, boa. Né? A gente conversa. Ou, de repente, os caras da semana do Enem. A gente mete uma semana do Enem, você, Curió. Pega um de... boa, a gente faz uma semana da revisão, um assunto mais conteúdo também pra galera. Fechado? Show de bola, conta comigo que já tô confirmado. Sou o primeiro confirmado da tua lista. Esquece, vou cobrar, hein? Show de bola. Calma aí, a gente tá em... Que mês vai ser o Enem? Vai ser novembro? Vai ser final de outubro. Final de outubro? Aliás, vai ser dia 5 de novembro. 5 de novembro? Então dá tempo. Dá tempo da gente começar lá. Ó, vou cobrar, hein? Show de bola, tamo junto. Galera, infelizmente eu tenho que pegar a Sofia na escola, cara. E eu tive que acabar correndo. Mil desculpas, cara. De coração, mil desculpas. Porque eu achei que fosse dar tempo. A gente marcou numa hora. Falei, tranquilo, a gente vai fazer ali. Mas desculpa mesmo, de verdade. Não faço isso. Não costumo fazer isso, pelo contrário. Eu vou aqui, faço 3, 4 horas. Também agora tenho que ir pra uma paradinha. Mas é legal porque a gente vai ter o gancho aí pra próxima. É isso. Porra, o espírito é esse, irmão. Obrigadão. Galera, fico por aqui. Até mais. A Sofia tá na escola lá, ó. Esqueci a criança na escola. Fico por aqui. Até mais e valeu. Valeu.